Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Com alegria estamos aqui nessa quarta-feira, dia 20 de abril, oitava da Páscoa, semana que nós celebramos a ressurreição do Senhor. Te convido para participar conosco, para ouvir a palavra de Deus, nesse dia na qual a palavra quer tocar o nosso coração. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, tá bom? Que Deus te abençoe, pegue lá a sua Bíblia, pegue a sua liturgia diária e vamos acompanhar juntos. Convido você também para deixar o seu comentário aqui no nosso canal, para que possamos evangelizar mais. Deixe também o seu joinha e assim nós vamos cada vez mais crescendo. Eu convido você então para também divulgar o nosso trabalho, deixe aí o seu comentário, coloque também no grupo da família, vamos compartilhar também, que Deus abençoe. Vamos ouvir então o Evangelho? O Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, essa palavra que nós acabamos de escutar nessa quarta-feira da oitava da Páscoa, aqui nós ouvimos, o próprio Jesus falando com os discípulos de Emaús. Jesus que aparece, Jesus que se põe no meio deles, Jesus que caminha com eles, Jesus que faz com que eles reconheçam a sua presença. É claro que diante da morte que Cristo tinha acabado de passar, os discípulos estavam tristes, amargurados.
as aparições de Jesus vai mostrando e vai provando para cada um deles que Jesus está vivo. E esse relato dos discípulos de Emaús para nós é uma grande catequese, na qual o próprio Jesus Cristo caminha com esses dois e vai mostrando para eles, que Jesus estava vivo. E é muito interessante porque como que eles reconheceram Jesus? Primeiramente, Jesus vai explicando. Depois, Jesus parte o pão, distribui o pão para eles, aquilo que Cristo tinha feito na última ceia. Então, para os discípulos, eles começaram a perceber que era o próprio Jesus Cristo que estava ali junto com eles. E é interessante também que Jesus pede e começa a caminhar, né, com eles e vai explicando, mostrando para eles qual que era a missão do próprio Jesus Cristo. E aqui tem um outro detalhe também que me chama muita atenção e com certeza também chama a cada um de vocês. Jesus ia um pouco mais adiante e eles pedem: fica conosco. A gente precisa pedir também a Jesus: Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor, para que nós possamos estar na sua presença constantemente, para que a sua presença nos alegre, que a sua presença faça com que nós aumentemos a nossa fé. E assim, meus irmãos, nós somos chamados durante essa oitava da Páscoa a sempre percebermos que Jesus está conosco. A partir da sua presença ressuscitada, Ele se faz no meio de nós. E assim então que nós possamos, a partir dessa palavra que nós acabamos de escutar, pedir a Jesus: fica conosco, Senhor, pois já é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, para que nós possamos aumentar a nossa fé. Fica conosco, Senhor, no partir o pão, para que nosso coração arda mesmo de desejo por Ti e possamos reconhecer-Te cada dia mais. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aí juntamente com você, na sua casa, te ajudando a refletir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos juntos abrir o nosso coração e pedir para Jesus: fica conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fiquem com Deus.